Olá, eu sou Tássia Silva e esse é o quadro Explique Direito. Bom dia, nós estamos aqui no nosso compromisso semanal, no nosso quadro Explique Direito. Na sexta-feira passada, nós tínhamos informado que iríamos falar sobre plano de saúde. Só que aí veio esse tema, veio essa pandemia, todo mundo falando de coronavírus, de Covid-19, né, que é a doença em razão da pessoa que contrai esse vírus. E a gente não poderia também aqui deixar de falar sobre esse problema mundial, né, e que infelizmente chegou aqui no nosso país. Por conta disso, esse tema de plano de saúde vai ficar para o nosso próximo programa. E nesse momento agora, nós iremos falar sobre os problemas que esse vírus e que essa doença vem trazendo e vem alcançando os nossos direitos. Né? A gente está vendo aí suspensão de aulas, as crianças em casa, os jovens em casa, a gente está vendo aí academias fechadas, a gente está vendo aí muita gente que adiou contratos, né, que tinha firmado, viagens sendo canceladas, se discutindo aí em relação aos trabalhadores, como que vão ficar os contratos de trabalho. Então a gente precisa assim falar sobre isso nesse momento. Sei que tem muita gente dizendo que não aguenta mais ouvir falar em coronavírus, mas é o assunto do momento e a gente precisa continuar falando sobre ele enquanto o problema estiver aí, tá? E cada vez mais atenção para os cuidados que as autoridades estão pedindo em relação à higiene, em relação ao isolamento social. Mas vamos falar desses direitos que, por hora, estão sendo acometidos ou estão sendo suspensos. Primeiramente, falar da suspensão das atividades escolares, né? A gente teve determinação aí do governador de fechamento das escolas, as escolas pararam, anteciparam as férias, mas sempre com aquele alerta para os pais e para os responsáveis de que, na verdade, não se trata de férias propriamente dita. Então, não é para levar as crianças para parquinhos, para praia, não é para programar viagens. Na verdade, é férias para que não haja esse convívio entre as crianças na escola. E aí, uma dúvida que surgiu e um contato que me foi feito essa semana de uma mãe de uma escola aqui do nosso município é que essa escola estava enviando via grupo de WhatsApp atividades a serem feitas pelos pais ou responsáveis, né, as pessoas que estavam ficando com essas crianças em casa, atividades que ainda não haviam sido dadas em sala de aula. Então, a escola, na verdade, disse aos pais que isso não eram férias, que as férias do meio do ano ainda iriam acontecer dentro do calendário escolar, e passando atividades que ainda não tinham sido ministradas dentro de sala de aula. E isso é importante vocês, pais, estarem atentos, porque, na verdade, o ensino educacional tem que ser dado pela escola. Esse momento agora, qual é o papel da escola? De orientar os pais a fazerem atividades educativas com seus filhos, diminuir esse tempo na frente de celulares e na frente de monitores, fazer atividades pedagógicas, refazer atividades que já foram dadas em sala de aula, mas não repassar a atividade que o professor ainda daria para esses alunos, certo? Então, muita atenção, muito cuidado. Eu orientei essa mãe a procurar a coordenação pedagógica da escola, via WhatsApp também, já que o contato está sendo feito dessa forma, e a esclarecer esse ponto e a pedir que seja refeito esse recado, porque isso não é o correto, tá? Então, foi resolvido, a escola realmente viu que não era o certo, porque as atividades ainda não tinham sido dadas e os pais não têm esse esclarecimento, não têm essa competência pedagógica de ensinar para os filhos. Quem tem isso são os professores e que estão ali na escola para isso. Então, fiquem atentos, tá? Nesse momento, e eu vou estar sempre repetindo isso, que inclusive é o que tem sido dito também pelas autoridades, nós devemos prezar pelo bom senso. Não vamos agora perder a paciência, certo? Ainda estamos vendo o que é que as autoridades vão adotar medidas em determinados casos. Então, vamos sempre prezar pelo bom senso e pelo diálogo, tá bom? Porque as próprias autoridades também estão um pouco, vamos dizer assim, perdidas em razão a determinadas situações, que atitudes tomar. Então, se as autoridades ainda estão se reunindo para ver que atitudes tomar, imagine a gente aqui do lado de cá. Então, vamos ter bom senso, vamos conversar e tentar um diálogo. Foi o que foi resolvido nessa situação da escola. Uma outra situação que a gente está vendo e que eu já postei até lá no meu IG do Explique Direito, inclusive o Bruno aqui da Tribuna Livre tinha entrado em contato comigo falando do superfaturamento do valor do álcool gel, especificamente, mas também tem aí a luva e a máscara.
Os comerciantes estão superfaturando o valor em razão da procura. Inclusive, se você for nas farmácias hoje, você não consegue encontrar. Se for no supermercado, você não consegue encontrar. E quando chega, eu comprei ontem a R$ 20. Um produto que a gente vê aí diariamente por R$ 7, R$ 8. O produto que eu comprei a R$ 20. E infelizmente não consegui nota fiscal, porque ele tinha acabado de chegar, estavam tirando das caixas e não tinha feito sequer um registro no sistema. Então ele foi me repassado como itens diversos, de forma que eu nem consigo comprovar depois qual foi esse item diverso que eu comprei, e comprei ele a R$ 20. O PROCON já está fiscalizando, isso é crime contra a economia, isso é prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se isso acontecer, denuncie, mandei denúncia para o PROCON. O PROCON em Maceió já está atuando. Aqui nos exteriores a gente sabe que, infelizmente, a fiscalização, quando vem chegar, já tem passado até o problema por vezes, mas faça a sua parte, denuncie, ligue para 151, denuncie qual foi o estabelecimento que isso aconteceu, porque isso é uma prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. O comerciante não pode se aproveitar desse momento que a gente está vivendo de pandemia e de relativo pânico para aumentar o preço dos produtos, tá? Então, nós falamos aí das escolas, falamos aí de superfaturamento, e tem um outro problema também que acarretou muito em razão do coronavírus, que foi o cancelamento das viagens. Muita gente estava com viagem programada e que teve que cancelar, já tinha pago hotel, já tinha pago passagem aérea, e aí está desesperado sem saber o que fazer. Quando é por agências, as próprias agências estão dando aí algumas orientações, mas quando foi por conta própria, o consumidor realmente está um pouco perdido. A gente viu o anúncio aí do governo dizendo que as empresas terão até 12 meses para devolver o valor dessas passagens aéreas, certo? Porque veja também que as empresas aéreas, na verdade, foram das primeiras a sofrer o impacto desse coronavírus, e eles também têm um impacto muito forte na economia. Eles têm funcionários, eles têm, como eu estava conversando com o Álvaro antes do início do programa, eles têm diversos impostos, diversos contratos firmados e que precisam pagar e que também estão sofrendo com isso, né? Não era previsão de ninguém passar por isso, obviamente. A gente chama isso de força maior. Ninguém estava prevendo passar por uma situação dessa. Então, por conta disso, o governo federal estabeleceu aí um prazo de 12 meses para a devolução desses valores, ou então um crédito. O consumidor vai ficar com um crédito para usar posteriormente, depois que passar essa pandemia, sem nenhuma penalidade. Então, não vai haver a incidência de nenhuma penalidade, foi isso que o governo federal determinou, tá? Então, como eu falei em relação às escolas, vou repetir também em relação agora à viagem. A gente sabe que é um pouco desesperador, é triste também, mas vamos ter um pouco de bom senso, vamos ter paciência, aguardar isso tudo passar para poder resolver esses problemas com diálogo e da melhor forma possível. E uma das coisas que a gente também vem falar aqui é a respeito dos trabalhadores, né? O governo anunciou aí que vai lançar uma medida provisória, prevendo a possibilidade de redução da jornada e, reduzindo a jornada, reduzir também o salário dos trabalhadores. Por quê? É uma via de mão dupla. Tem lugares que os estabelecimentos já estão fechados, que não podem abrir. Por exemplo, tem estados que o shopping já não pode abrir. Aqui a gente está com redução de horário, mas a gente sabe que, a depender de como o nosso estado será atingido, daqui a pouco nós também teremos essas medidas de fechamento de estabelecimentos comerciais. Então, a gente tem uma via de mão dupla. A gente tem um trabalhador que precisa honrar os seus compromissos, tem famílias, tem filhos, tem contas a pagar. E a gente tem, do outro lado, também empresários, que as mercadorias vão ficar estocadas, não vão ter como vender e, em contrapartida, não vão ter como honrar com a sua folha de pagamento, a folha de pagamento dos seus trabalhadores. Então, mais uma vez, repetindo o que eu já disse, bom senso nesse momento, um pouco de paciência, entender que a situação realmente é atípica e aguardar das autoridades quais serão as medidas que serão adotadas, tá? Então, não adianta pânico, não adianta nesse momento tentar resolver as coisas na justiça. A justiça também está em recesso, nós também estamos em recesso. Estava até dizendo ao Álvaro que eu funciono até hoje no escritório. A partir de segunda-feira a gente vai dar aí um intervalo, porque realmente agora é isolamento. Nós precisamos nos isolar para evitar a propagação desse vírus. E passado isso, pessoal, a gente vai resolver esses problemas que surgiram.
Como eu vi hoje um advogado falando no LTV antes de vir para cá, peço desculpas que eu nem lembro, não vou lembrar o nome dele, mas ele falando que o coronavírus vai passar, mas os problemas decorrentes dele vão ficar aí para serem resolvidos. E a gente vai precisar de muito bom senso, de muita cautela, de muito diálogo e ver o que é que as autoridades vão determinar caso a caso, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum problema, entre em contato com o Ministério Público do Trabalho, entre em contato com o PROCON, a depender do qual seja o seu problema, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, todos os órgãos estão aí, apesar de estarem fechados para o atendimento físico e presencial, eles continuam atendendo por meio de WhatsApp, por meio de telefone, e-mail, tá? Então, nesse momento, mais uma vez, eu peço que vocês tenham bom senso, certo? Que continuem seguindo as determinações das autoridades para que a gente, com fé em Deus, consigamos passar por esse problema. Agradeço mais uma vez e na próxima sexta, então, a gente retoma o tema que seria falado hoje. Muito bem, doutora Tássia, no quadro Explique Direito, eu vou quebrar mais uma vez o nosso protocolo, porque é um assunto que a gente tem muita dúvida, que a população tem muita dúvida, né? E eu acho que a senhora disse uma palavra muito chave aí, que é a negociação. É isso. Eu acho que isso é o que vai fazer com que a gente resolva a maioria dos problemas. Eu encontrei uma pessoa ontem que me perguntava o seguinte: Álvaro, eu faço academia. A academia provavelmente vai ser suspensa. E eu pago a mensalidade. Como é que vai ficar se eu não usei o serviço? Eu tenho um contrato, vamos dizer, de 6 meses, de 1 ano. Eu pago essa aula, vai ser reposta. Como é que isso vai funcionar? Então vai ser uma negociação mesmo? Isso, vai ser uma negociação. Inclusive, o PROCON estava hoje na LTV também falando sobre isso e foi uma pergunta que foi feita ao representante do PROCON lá. E ele próprio disse que vai depender da negociação. Por quê? Porque o que a legislação determina é que em caso de força maior, como é o que a gente está vivendo agora, esses serviços ficam suspensos. Por quê? O próprio empresário, por mais que ele queira, ele não pode manter as portas abertas. Foi um decreto do governo de que tem que fechar. Então, ele está obedecendo, na verdade, a uma determinação que veio do governo. Então, ele também não pode se manter aberto. Agora, o que é que a gente pode fazer? Como o Álvaro disse, uma negociação. Poxa, eu tenho 15 dias, vamos tentar colocar esses 15 dias mais lá na frente, né? E aí, ao invés de eu pagar, vamos supor, dia 15, eu vou pagar no dia 30, né? Vamos ver o que é que a gente vai tomar de atitudes daqui para frente. Mas, como eu sempre venho falando aqui, em razão do consumidor, em razão de gerar a fidelização do consumidor, vamos ver aí o que é que esses comerciantes, junto também com nós consumidores, vamos conseguir negociar a respeito disso. A gente tem um caso muito sério que já está acontecendo em Recife, que é o fechamento de praticamente de todos, né? É um decreto, então, de todos os restaurantes. Então, você imagina um restaurante do dia a dia que tem uma movimentação grande, o impacto, né, na quantidade economia. de funcionários, atendentes, cozinheiros, né? O trabalho que eles fazem, esse pessoal vai parar de faturar e aí, junto com isso, vem outro problema. E as pessoas que consumiam ali, que trabalham, que estão na rua, que não voltam para casa, como essas pessoas vão se alimentar onde? Aí, qual foi a saída de início? Fazer o pedido por telefone. Até isso, lá em Recife, está sendo suspenso também. Então, eu estou trazendo essas dificuldades, né, para que a gente possa pensar e analisar como isso pode se avolumar, se demorar. Na verdade, a bola de neve vai aumentando, né? À medida que vai demorando e que vai aumentando, porque a gente tem essa suspensão em tese até a próxima semana, né? Até o final do mês. Mas aí, a depender de como esses resultados vão ser registrados aqui no estado de Alagoas, isso pode ser estendido. Então, a gente não sabe, na verdade, que prazo aí vai ser tomado e, à medida que o tempo aumenta, também aumentam os problemas. Aí veio uma pergunta para mim, o cara perguntando: Álvaro, tudo está sendo adiado, está sendo prorrogado, e os meus boletos que vencem, como é que fica? E aí, doutora? Já pensou? Olha, os bancos estão funcionando. Então, a gente não tem como. E hoje a gente tem aplicativos, né? Tem outras formas de pagamento. Então, infelizmente, até agora não é nada disposto de que você não tem, de que você vai ser adiado também o pagamento dos seus boletos. A menos como a gente já tem aquela previsão, né? De que se for feriado, de que se for final de semana. Ou então, por exemplo, se o banco fechar, se houver determinação para fechamento do banco e o vencimento do seu boleto cair naquele dia que houve a determinação de fechamento, aí sim fica para o próximo dia útil. Mas
até então a gente não tem isso. Os bancos estão funcionando em que pese aquela limitação da quantidade de pessoas dentro das agências. Agora, futuramente, nada impede que haja aí uma negociação, sim, né? Sim, claro. E que se você recebe um salário X, você passa a receber Y, meu amigo, você vai ter dificuldade de cumprir aí, de honrar os seus compromissos, né? Vamos aí, os aproveitadores também vão querer se aproveitar disso aí para adiar os seus pagamentos, né? Por hora, vamos aguardar quais as medidas que serão tomadas. Como eu disse, inclusive, essa medida provisória a gente está aguardando ainda do governo, a questão do trabalhista, né, dos direitos dos trabalhadores, né, e dos empresários. Porque a gente também, como a gente disse, se a gente aqui enquanto cidadão está um pouco perdido, eles lá também estão. Mas a gente tem que aguardar determinações de lá de cima para ver o que é que vai ser cumprido aqui embaixo. É verdade. O importante de tudo isso é a gente cumprir com as determinações de isolamento. Isso só vai melhorar, isso só vai acabar ou diminuir se a gente tiver menos contaminação, se a gente ficar em casa, se a gente tomar cuidado, se a gente lavar as mãos, se a gente usar o álcool gel, se a gente evitar a aglomeração. Então, cada um de nós tem que fazer. Cada um de nós tem que procurar fazer a nossa parte. Eu tentei baixar aqui o bichinho, mas não consigo. Cada um de nós tem que procurar fazer a nossa parte, né? Essa parte de prevenção, essa parte de evitar, né, que esse contágio aumente, porque se ele, como está acontecendo em Recife, aí o problema vai ser muito sério. Então vamos fazer a nossa parte agora e depois usar novamente, e repito, vou ser muito repetitiva hoje, o bom senso e o diálogo. É isso aí. Doutora, mais uma vez, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, né? Só tirou muitas dúvidas, porque eu andei na rua pouco, mas andei, e as pessoas me perguntavam bastante sobre isso, então foi muito esclarecedor. Mais uma vez, muito obrigado.